Bem, nós estamos aqui com a secretária da Saúde, Márcia Nassif. Ela vai nos falar a respeito das providências que a Secretaria da Saúde está tomando em relação ao coronavírus, né? A pandemia foi decretada pela OMS e estão todo mundo preocupado. Nós estamos vendo a Itália uma calamidade, outros países também, e o Brasil já tem quase uma centena de casos. É isso, Márcia? Sim, a Secretaria da Saúde está tomando as providências que se julgar necessária. É do conhecimento de todos que houve a suspensão das aulas, rede pública, em algumas escolas particulares, justamente para evitar propagação. Gostaria de deixar claro que Jaú não tem nenhum caso de coronavírus. Nesse momento, a gente tem que fazer a nossa parte, principalmente a população, evitar aglomeração, ir no serviço de pronto-socorro e pronto atendimento, não ir se não for necessário. Se tiver alguns sintomas, procurem as unidades básicas. Se for sintomas mais graves, dirijam-se a unidades de pronto atendimento. A transmissão ocorre através do espirro, da tosse, do catarro, das gotas de saliva, do contato com a pessoa que estiver infectada e das superfícies contaminadas. Se a gente evitar aglomeração, tomar cuidado, passar álcool gel, fazer a nossa parte, a população de risco ficar dentro das casas, evitar ir para lugares onde tem muitas pessoas, vai ser de uma ajuda muito grande para a gente aqui da saúde. Porque quem está vivendo essa pandemia é o mundo. Alguns serviços da Secretaria, momentaneamente, estão sendo mantidos. É claro que se houver agravamento de situação, eles serão suspendidos. Nós estamos com a vigilância epidemiológica, com a médica infectologista doutora Paula, que está nos orientando em questão do que tem que ser feito. Nós estamos equipados, nós estamos prontos para atender a população. Eu só peço à população colaboração. Sintomas como febre, tosse, dificuldade para respirar, aí deve sim procurar no serviço de pronto atendimento ou o pronto-socorro. Porque uma aglomeração de pessoas evita e impede que outras pessoas que estejam mais necessitadas do atendimento sejam atendidas com mais rapidez. Então, repito, Jaú não tem nenhum caso de coronavírus. Nós sabemos que a doença está disseminada, está sendo transmitida, então nós temos que nos precaver, nós temos que tentar evitar o máximo para que isso não ocorra aqui com a gente. Bem, Márcia, você está nos dizendo que não tem nenhum caso confirmado em Jaú. A Secretaria vai procurar manter a população informada dos casos que ocorrerem? Claro que sim. Toda e qualquer informação, a população será informada de imediato, porque isso também ajuda na prevenção. Agora, eu até reitero também que as pessoas tomem cuidado ao tossir, colocar os braços para tossir, evitar que coloque as mãos, ficar abraçando, ficar beijando, entendeu? Mas eu repito e friso, até a presente data, nós não temos nenhum caso de coronavírus. Se ocorrer, nós vamos comunicar à população sim, porque é de suma importância para que todos fiquem sabendo. O coronavírus é uma situação, né, bastante preocupante para a população, mas eu reforço que não é uma situação de pânico, mas que requer cuidados e que recomendamos algumas situações que devem ser evitadas. Então, agora as crianças elas vão deixar de ir às escolas, mas elas não devem ficar circulando pela cidade, evitar que essas crianças fiquem na casa dos avós, né, de pessoas de mais idade, que tem um outro lugar para que essas crianças possam ficar nesse período em que não houver aulas. Além disso, outras medidas de segurança para evitar a transmissão seria lavar as mãos frequentemente com água, sabonete e, se na impossibilidade de lavar as mãos, usar o álcool gel de forma adequada.
Tá? Além disso, evitar aglomerações, lugares fechados, deixar os ambientes bem arejados e ventilados. As pessoas que tiverem sintomas de febre, sintomas gripais, tosse, nariz escorrendo, que devem procurar as unidades de saúde quando realmente precisarem. Se for um resfriadinho, podem tratar em casa com antitérmicos, com medicação sintomática, bastante hidratação, mas evitar procurar as unidades de saúde. Se a pessoa estiver com falta de ar, cansaço, além dos sintomas já relatados de febre, tosse, nariz escorrendo, essas pessoas devem procurar o pronto atendimento e o pronto socorro para serem avaliados e conduzidos. Nós orientamos que todas as pessoas, todos os funcionários, todas as enfermeiras, enfermeiros das unidades básicas, dos pronto-socorros e pronto-atendimento estão sendo devidamente instruídos, treinados para atender a população da melhor forma possível e para que a gente evite a transmissão, inclusive nas unidades de atendimento. Além disso, evitar o beijo, o abraço, o aperto de mão, como já falado insistentemente por outras pessoas, outros profissionais, mas é uma recomendação muito importante. Doutora, nós temos em nossa cidade diversos hospitais que atendem pessoas no caso do Amaral Carvalho especificamente, do Brasil inteiro, e a Santa Casa de toda a região, e também o Teresa Perlatti. Então, nós temos aqui um grande número de profissionais da área de saúde. E o comportamento desses profissionais em relação ao ambiente que trabalham e também à chegada em suas residências? Todos esses profissionais eles estão sendo orientados a utilizar os equipamentos de proteção individual, máscara, luvas, avental descartáveis, óculos de proteção e depois do atendimento, descartar e higienizar as mãos adequadamente. Com isso, nós evitamos a levar o vírus para as casas, para os nossos lares ou para outros serviços que os enfermeiros às vezes trabalham em 2 hospitais no mesmo dia. Então, todas essas orientações foram passadas e insistidas para ocorra o mínimo de transmissão possível. Então, em relação a esses cuidados, nós já orientamos e assim eles estão seguindo. Doutora, nós temos dezenas de indústrias de calçados, onde as pessoas trabalham muito próximas. Existe risco? Nesse primeiro momento, nós não orientamos fechar fábricas, dar férias coletivas, porque não é um momento de transmissão aqui em Jaú. Então, primeiramente, nós optamos por fechar as escolas, cancelar as aulas, cursos e eventos com aglomeração de pessoas, para evitar a transmissão dessas pessoas, mas sem trazer nenhum prejuízo no da cidade. Então, nesse momento, por não haver casos confirmados, nós apenas priorizamos o cancelamento de alguns eventos e de escolas, mas o serviço em geral ele vai continuar acontecendo. Com relação às pessoas idosas, nós estamos tendo conhecimento diariamente que elas são mais vulneráveis. Quais são os procedimentos da Secretaria em relação aos idosos? Bom, em relação aos idosos, realmente a transmissão para eles em lugares fechados, os eventos devem ser cancelados, os bailes da terceira idade, os eventos esportivos da terceira idade, todos esses eventos devem ser cancelados para minimizar a transmissão para eles. E também as escolas, estando cancelados as aulas, eles devem evitar que as crianças fiquem com essas pessoas, e que realmente ocorra uma conscientização, não só dos idosos, das pessoas de terceira idade, mas também da população em geral,
para evitar a transmissão. Eles são mais suscetíveis mesmo a eventos mais graves da doença. Bem, doutora, a senhora estava falando sobre as crianças ficarem o menos tempo possível com as pessoas mais idosas. Qual a necessidade disso? Bom, a necessidade, na verdade, esse cancelamento das aulas é para diminuir o aglomerado e não ficar com os mais idosos, porque os idosos eles são fisiologicamente mais suscetíveis, eles já têm a resistência mais baixa pela própria idade. Além disso, normalmente os idosos têm já alguma outra doença associada, um diabetes, pressão alta, tireoide, doenças do coração, e que isso pode aumentar o risco para a gravidade da doença. Então, por isso é que a gente orienta não ficar muito com os idosos para evitar a transmissão do vírus a essa população. Doutora, nós estamos falando do coronavírus e como ele pode interferir na vida dos idosos, é uma doença que prejudica e pode levar à morte. Mas em relação aos idosos, não é só o coronavírus, né? Outras doenças também podem trazer consequências que podem resultar em morte, não é isso? Isso. Assim como a influenza, a dengue e outras doenças mais, também têm o mesmo fatores de risco. Então, não é só agora o coronavírus, mas sim as doenças infecto-contagiosas em geral.